Esse é um tema que de vez em quando está rolando aí pela internet. O crente perde a salvação? Muito interessante. Primeiro, a resposta que nós queremos dar a essa pergunta é não. Crente não perde a salvação. Mas quero analisar com vocês, fazer pelo menos duas observações. Eu podia colocar N versículos aí que prova que nós não perdemos a salvação, mas vou só citar dois pontos, dois versículos que vão alicerçar aquilo que eu defendo e a Bíblia defende, e acho que você também defende, que o crente não perde a salvação. Se não vejamos, mas o importante é observar, não se avalia a salvação pela experiência, e sim pela palavra. Guardem bem isso. Não se avalia a salvação pela experiência, e sim pela palavra. Por que eu faço essa observação? Porque normalmente o pessoal lá mais do ramo pentecostal e neopentecostal analisam da seguinte forma. Deixe-me contar uma experiência que eu tive com uma pessoa. Certa feita eu dei carona para uma pessoa lá no interior de Minas e ele conversa vai, conversa vem, ele falou, o senhor é um crente? Eu falei, sim, eu sou. E eu falei para ele, e você também é um salvo? Ele falou, acabei de perder minha salvação agora há pouco. Falei, como você perdeu a sua salvação? É que, você sabe, né, eu vim do mundão e parei ali e tomei uma pinga, perdi a salvação. Quanto custou essa pinga? Na época acho que era 50 centavos, deve ser daquela pinga bem ruizinha. Aliás, não existe pinga boa, né? Ele perdeu a salvação por 50 centavos. Interessante. Aí você começa a dialogar com pessoas que defendem assim, diz, mas eu conheci um crente que de repente voltou, começou a beber e um dia lá no bar, numa briga, ele morreu na ponta de uma faca. Ele perdeu a salvação. Peraí, a pessoa começa a analisar primeiramente dizendo que a pessoa é um crente. Como nós vamos dizer que uma pessoa é um crente? Ele é crente pelos frutos, pela permanência dele no Evangelho, mas até aí nós não sabemos. É uma entrega de coração dele para com Deus. Fica difícil você fazer uma doutrina em cima da experiência. Mas vamos ao mais importante. Há duas razões por que o crente não perde a salvação. Primeira razão, pela afirmação enfática da palavra de Deus. Segundo, porque não vem das obras. Isto é importante, esses dois pontos. Ali, no primeiro ponto, eu podia colocar muitos versículos, mas vou ficar somente nesse. Então vamos lá. João 10, 28. Jesus diz: dou-lhes a salvação, a vida eterna, e jamais perecerão. E aí ele faz uma afirmação categórica: e ninguém as arrebatará ou arrancará da minha mão. Ninguém. Ninguém pode tirar a salvação uma vez ganha. A partir do momento que você entrega sua vida ao Senhor Jesus Cristo e Ele o recebe, Ele o perdoa do seu pecado, a partir desse momento a salvação está garantida. Temos outros textos, mas não vou me preocupar com mais textos. Salvação é uma vez, não existe. Você é salvo hoje, você é salvo amanhã, perde a salvação amanhã, não existe. A outra observação que nós vamos fazer é quanto à salvação pela graça e não pelas obras. E aqui tem um argumento muito interessante. Veja o texto. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ok? Então nós temos uma grande verdade aqui sendo repetida. A salvação não vem das obras, é puramente pela graça. Se a salvação fosse pelas obras, aquele senhor que tinha tomado a pinga, ele deixou de fazer a obra de não tomar a pinga, então ele manteve a sua salvação. Quando alguém defende a perda da salvação, está afirmando que salvação é pelas obras. Por quê? Porque ele perdeu porque fez algo.
e se ele não tivesse feito algo, ele estaria salvo. Então, quem salva ele não é Cristo, é o fato dele fazer ou não algo. Então, meus irmãos, salvação é puramente pela graça e não pelas obras. Nós somos salvos pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crente não perde a salvação. Ah, mas eu conheço um crente que perdeu. Então, como que você sabe que ele era um crente? Crente não perde. Eu conheci um crente que desviou do caminho e perdeu a salvação. Não, primeiro você está admitindo que ele era um crente. E se ele perdeu a salvação, como você está afirmando, ele nunca foi salvo. É muito claro. Que Deus nos abençoe e temos segurança da salvação que temos em Cristo Jesus. Amém.